Nosso Pai querido, nós agradecemos a Ti por mais uma manhã estarmos juntos, Senhor. Agradecemos porque o Senhor nos tem despertado a cada madrugada para buscarmos o poder do Espírito Santo e quanto necessitamos dele, o quanto necessitamos dele, Senhor. E por isso clamamos a cada madrugada, derrama sobre nós o poder do Teu Espírito, Senhor. Nos reveste com esse Espírito Santo para que sejamos capacitados, transformados, a fim de terminarmos esta obra e que Jesus volte logo, Senhor. Mas que possamos, nesse tempo, advertir todas as pessoas que nos cercam, para que eles tenham tempo também, Senhor, de se arrependerem de seus pecados e se prepararem para os eventos finais. Ó Pai querido, estamos estudando esse livro que é tão interessante, com uma mensagem profética para nossos dias. Vivemos, sem dúvida, nos últimos dias da história deste planeta. E nós queremos fazer parte da geração que vai contemplar Jesus voltando em glória e majestade. E por isso, nessa hora, Senhor, que vamos dar uma passada nesse capítulo que fala sobre os enganos dos últimos dias. Nós queremos te pedir, Senhor, que nos ilumine, que nos ajude e que nos use para a glória e louvor do teu nome. Fala, portanto, ao nosso coração nesta hora. Em nome de Jesus, nós suplicamos. Amém. Muito bem, o texto, para a gente começar, é exatamente Mateus 24, versos 3 e 4, não é que eu queria considerar com vocês aqui. O texto diz assim: no Monte das Oliveiras estava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E a primeira resposta, o início da resposta de Jesus, a primeira coisa que Jesus fala para os discípulos é: vede que ninguém vos engane. Vede que ninguém vos engane. Essa é a advertência de Jesus. Queridos, a parte de introdução aqui do capítulo diz que, ao nos aproximarmos do fim da história deste mundo, né, Satanás ele está trabalhando como nunca antes. Como nunca antes. Ele está atuando como dirigente do mundo cristão. Né? Então, nós estamos vendo aí os movimentos que estão acontecendo. Né? E tomando aqui essa situação que nós vivemos recentemente no país, estamos vivendo ainda, né? Essa pandemia, isso mostrou para nós como o diabo tem trabalhado para usar os poderes deste mundo, né? Tanto civis quanto religiosos, para a realização do seu projeto de domínio. Né? E nós, como cristãos, e principalmente nós, como povo da profecia, o povo que foi chamado por Deus para dar a última mensagem de advertência a este mundo, nós precisamos estar atentos, irmãos. Às vezes eu fico triste quando vejo irmãos nossos compartilhando em grupos que faço parte mensagens que não têm fundamentação bíblica, que não têm fundamento nos escritos do Espírito de Profecia, né, a respeito dos eventos finais. Enganos que Satanás tem colocado aí através de outros religiosos e que muitos irmãos, desapercebidamente, eles recebem essas mensagens e compartilham essas mensagens sem olhar o teor da mensagem, sem estar atento para o que está acontecendo. Então, nós precisamos ficar atentos às coisas, porque o inimigo ele vai criar uma série de situações que não tem fundamento na Escritura, que parece ser bíblico, mas não é. E nós precisamos estar atentos para isso. Nós precisamos cuidar para não sermos também enganados, não é? Porque eles estão dizendo que creem na Escritura, mas de fato não creem. A irmã White diz aqui: como os espíritos professarão fé nas Escrituras sagradas e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Então, ela diz que é sobre o disfarce do cristianismo que Satanás vai operar a sua grande obra de engano no final dos tempos. Né? E é interessante porque ela que diz que nós, como Igreja Adventista Sétimo Dia, não estamos isentos, não estamos imunes a estes enganos. Surgirão dentro da própria igreja, não é? Pessoas trazendo uma mensagem torcida das Escrituras, não é? Para levar ao engano as pessoas. Não é? E pessoas que têm questionado os testemunhos. Isso é muito interessante a gente lembrar disso, queridos. Por quê? Porque lembrem-se de uma coisa: qual é a principal arma que Satanás usa? O que foi que ele usou desde o princípio?
é o engano, é a mentira. Ou seja, ele mistura um pouco de verdade, ou uma boa quantidade de verdade com um pouco de mentira. Então, ele vai misturando as coisas, a verdade com a mentira, e mentiras essas que contradizem a Escritura. E ela, lembre-se de uma coisa, ela fala de duas mensagens, especialmente, que vão ter lugar no final dos tempos. Quais são elas? A questão do falso dia de repouso, né? A questão da adoração no domingo e não no sábado, como é bíblico, e a questão da condição do homem na morte, a imortalidade da alma. Então, essas duas mensagens, essas duas doutrinas espúrias, não é? O falso dia de repouso e a ideia da imortalidade da alma são dois tópicos que vão, assim, ter um lugar muito importante no final do tempo. E nós precisamos estar atentos por isso, não é? A respeito desses assuntos. Por quê? Ela diz aqui, olha, mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas, enquanto o primeiro lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Então, esses dois enganos, esses dois grandes erros que têm sido disseminados de forma assim grandiosa em nosso planeta. Se você for olhar hoje, a maioria dos nossos irmãos evangélicos acreditam nessas coisas. Eu lembro bem da mensagem do pastor Ferraz aqui, quando ele falou que no passado não se defendia tanto a santidade do domingo, não se afirmava que o domingo era o dia do Senhor, não havia essa. Hoje não, hoje nós temos movimentos para a imposição realmente de um dia de repouso, e o dia que tem sido ventilado, não é? Com aval, tem sido ventilado pelo catolicismo romano, pelo Papa, inclusive o Papa Francisco, né? Vocês lembram aí da Laudato Si, essa encíclica do Papa aí, a Laudato Si, e ele tem sido um desses fomentadores dessa imposição, dessa colocação do dia de repouso, e sendo domingo, né? Já lembramos da Vaticano II, de João Paulo II, que já defendia a santidade do domingo, incentivava os católicos a guardar o domingo, né? Então, com o aval agora dos evangélicos, para tornar realmente o domingo o dia da família, o dia do meio ambiente, o dia de adoração, quando a Bíblia é muito clara em trazer para nós que o dia do Senhor é o sábado. E uma outra coisa é essa crença da imortalidade da alma. A primeira mentira que foi pregada neste planeta, a primeira mentira, foi exatamente de que o homem não morre, né? O homem não morre. Quando Deus disse a Eva, Adão e Eva, que se eles comessem do fruto, eles pereceriam, eles morreriam, e nós vemos aí o inimigo dizendo, certamente não morrerás. Essa foi a primeira grande mentira, não é? E aí as pessoas continuam acreditando nisso. Até hoje, essa mentira continua exercendo influência muito forte, né, nas pessoas. Por que isso acontece, irmãos? E por que acontece até conosco, de muita gente começar a acreditar em certas coisas? Por falta de conhecimento da palavra. Irmãos, eu queria chamar a atenção de uma coisa. Nós precisamos fundamentar a nossa esperança na palavra de Deus. Como é importante conhecermos as Escrituras. Como é importante conhecermos o espírito de profecia, irmãos. Muitos irmãos não gostam de estudar, aliás, não faz parte da nossa cultura. Essa é uma questão cultural. Nós, brasileiros, infelizmente, não somos um povo afeitos à leitura. A gente, inclusive, eu brinco muito com um menino aqui da igreja, quando eu falo, eu recomendo livros, né? Eu recomendo livros aqui para os irmãos. Eu digo, irmãos, olha, o livro tal, é bom e tal. Aí ele pergunta assim: não tem vídeo, não, pastor? Não tem áudio, não tem vídeo, não. Então, com o advento da televisão, muita gente hoje quer ver no vídeo, não quer ter o trabalho de se debruçar no livro para estudar, para entender o texto bíblico, para procurar conhecer as escrituras. Então, nós precisamos, irmãos, conhecer. Olha, se nós fôssemos fazer um levantamento aí dos irmãos que já leram os livros do Espírito e Profecia, vocês vão ficar estarrecidos.
em ver a quantidade tão pequena de irmãos que realmente leem as Escrituras, estudam as Escrituras e estudam os livros do Espírito de Profecia para ter uma compreensão mais clara dos eventos finais, principalmente. Então, nós precisamos ler, irmãos. Nós temos tanto material aí disponível para nós, né, para estudarmos, para compreendermos, para não sermos enganados, mas as pessoas não estão fazendo como os crentes de Bereia, não é? Não estão fazendo. A Bíblia diz que os crentes de Bereia ouviam a pregação, mas depois iam examinar para ver se essas coisas eram assim. E as pessoas são enganadas, irmãos, porque elas não estudam as Escrituras. Ou, quando estudam, ficam escolhendo aquilo que, não é, que lhes agrada, não procuram ter um conhecimento profundo da Escritura, não procuram ver o que realmente a Bíblia está dizendo. Existe um outro fato. Essa semana eu estava no domingo pregando na igreja, dizendo para os irmãos que a gente deve ter muito cuidado ao estudar a Bíblia também, porque muita gente parte para a Escritura com uma visão preconceituosa, ou seja, ele já vai para a Escritura não para conhecer a verdade. E isso acontece muito no meio cristão hoje, no meio evangélico. As pessoas não vão à Escritura para deixar a Bíblia falar ao seu coração. Não. Elas vão para a Escritura para confirmar aquilo que eles já acreditam. Irmãos, é muito perigoso isso. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus nos fale. Nós não podemos ir para a Escritura querendo que a Escritura apenas confirme o que nós acreditamos. Não. Nós precisamos ir para a Escritura e buscar saber de Deus qual é a vontade dele para nós. Então, nós temos que ir para a Escritura despojados de preconceito, não é? Para que a Escritura nos fale. Porque a gente torce até o texto da Escritura. Por quê? Porque a gente vai para a Escritura já com a ideia preconcebida. Não, precisamos ir à Escritura abertos, com o coração aberto, com a mente aberta, para ouvir a voz de Deus, para que Deus nos fale, para que Deus diga para nós o que Ele quer dizer. E não para a gente ir lá só confirmar aquilo que é alguma coisa que a gente já acredita. Aqui a irmã White também aborda algumas coisas que vão acontecer, alguns laços que acontecerão. Não é? Ela fala aqui a respeito da música. Não é? Veja como a música cristã mudou ao longo desses últimos anos. Então, hoje, se você não, antigamente eu me lembro que eu sou do tempo de recital. A gente vai para a igreja, vai ter o quê? Vai ter um recital. Hoje não, hoje vai ter um show. Né? Hoje as pessoas vão para ouvir show do artista fulano de tal. Não é o irmão que vai cantar, é um artista. Então, nós temos artistas evangélicos aí que apresentam shows e fazem músicas, não para levar a mensagem ao coração das pessoas, mas para mexer com o sentimento das pessoas. O irmão Juliano fez uma apresentação sobre música aí. É importante a gente estudar também o que o Espírito de Profecia fala sobre música. A música tem um poder muito grande na vida das pessoas. E ela mexe com o sentimento das pessoas. É claro que mexe. Mas nós temos que lembrar que a palavra de Deus não é só sentimento. A gente não pode ser guiado pelo sentimento, porque enganoso é o coração. Quem o conhecerá? Nós temos que ser guiados pela razão. É a palavra de Deus que deve nos guiar, não os nossos sentimentos. Uma outra coisa que ela fala é do falso dom de línguas, né, que as pessoas usam aí hoje, no meio principalmente pentecostal, neopentecostal, com todo respeito aos nossos irmãos. Nós temos irmãos queridos que são pessoas sinceras, que aceitaram Jesus como Salvador, que servem a Jesus com sinceridade em seu coração, mas que infelizmente foram enganados também com esse falso falar línguas, uma língua que ninguém conhece, uma língua que se faz pesquisa, ninguém nunca encontrou, nem nas línguas vivas, nem nas mortas, essa língua de onde vem. Né? E as pessoas usam essa língua sem nenhum objetivo, nenhum propósito, é um dom que as pessoas dizem ter e manifestam nas igrejas aí sem nenhum propósito. Não há quem interprete a língua, não traz nenhum crescimento para a vida das pessoas, não acrescenta em nada na edificação da igreja, mas é usado como um status nas igrejas, porque aqueles que falam línguas é porque foram batizados com o Espírito Santo. Mas isso é uma falácia, irmão. Quando você vai para a Escritura, quando você vai conhecer o verdadeiro dom de línguas ali em Atos 2, e você vai ver as recomendações paulinas ali no livro de Coríntios, você vai ver que não se sustenta essas manifestações desse dom, que na verdade não é o dom verdadeiro. O dom verdadeiro é a língua de outras nações que os discípulos falaram para evangelizar. Lembrem que o dom foi dado para a edificação da igreja, para o cumprimento da missão do evangelho. Não é apenas para a pessoa se exaltar e para a pessoa chegar a embolar a língua na igreja, falar umas palavrinhas, né? E ali para impressionar as pessoas,
mas que não surte efeito, inclusive nem na vida das pessoas, porque nós conhecemos pessoas que dizem ter esse dom, mas que vivem uma vida desordenada, completamente afastados do caminho de Deus, vivendo uma vida em pecado, e quando chegam na igreja, desbocam a falar nessas línguas como se o Espírito Santo estivesse usando essas pessoas. Então nós temos que ter muito cuidado com estas coisas. Mas ela fala de uma coisa ainda mais impressionante, irmãos. Ela diz aqui que Satanás ele vai enviar os anjos, né? E esses anjos vão se disfarçar. Diz aqui na página 140, anjos maus, disfarçados como crentes, atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem mesmo isso vos desanime, mas trazei um coração leal ao socorro do Senhor contra os poderes das agências satânicas. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receber uma bênção, mas para combater as influências do Espírito de Deus. Então ela diz aqui que esses anjos vão se manifestar como crentes ali, para confundir o povo, irmãos. Então nós devemos ter muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque isso vai acontecer, não é nas outras igrejas, não, que está falando que é nas nossas reuniões, na igreja adventista do sétimo dia. E aí nós devemos sempre lembrar do que disse Paulo. Olha, ainda que um anjo do céu traga um evangelho diferente desse que tem sido pregado, seja o que, irmãos? Anátema. Então, queridos, nós precisamos estar fundamentados na palavra de Deus, irmãos. Por quê? Quando você está fundamentado na palavra de Deus, se chegou um pregador lá, seja ele quem for, não se esqueçam, irmão, nós já tivemos grandes pregadores da igreja que depois apostataram da fé e começaram a pregar contra a igreja. Nós temos hoje um movimento aqui no Brasil, né, um site na internet aí, que é feito de ex-adventistas que trabalham combatendo a igreja adventista. Então você vai na igreja surgindo pessoas que vão se levantar com uma mensagem deturpada da palavra de Deus. Mas nós temos que estar firmados no evangelho do Senhor, na verdade da Bíblia, na verdade da palavra. Temos que ter cuidado para não sermos enredados por Satanás. Porque o diabo vai trabalhar, irmãos. Ele já está trabalhando, aliás. Vai trabalhar, não, está trabalhando. Vai ser mais intensificado o trabalho dele no final dos tempos. Aqui ele fala também da personificação. A irmã White fala da personificação dos mortos. Irmãos, olha, pense numa prova difícil para uma pessoa ela confrontar-se com um querido que morreu. Eu fico imaginando, isso nunca aconteceu comigo, espero que não aconteça. Espero que não aconteça, espero que não aconteça com nenhum de nós. Mas imagine você que você perdeu uma pessoa que você muito ama. Essa pessoa morreu. E de repente essa pessoa aparece na sua frente. Imagine aí a cena. Procure imaginar essa cena. A sua reação, você machucado pela dor da separação, e você agora se defronta com essa pessoa falando com a voz dela, a imagem dela, lembrando de coisas que só ela sabia. Irmãos, não é fácil, não. É essa parte aí, por isso que tanta gente tem sido enredada pelo espiritismo. Porque você está vendo, irmãos, é uma coisa que mexe com os seus sentidos. Por isso que os sentidos são perigosos. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Né? Com o sentimento. O sentimento é um negócio complicado, a gente deve ter cuidado. Então nós temos que estar focados na palavra de Deus, porque ainda que um anjo venha dizer uma coisa diferente do que está escrito, irmãos, ele seja abominação, seja anátema, rejeitado completamente. Ok? E o último grande engano, que o capítulo fala também aqui, de Satanás, que ele, além de realização de milagres, ele vai personificar a Cristo, ele vai voltar como se Jesus tivesse realmente vindo nas nuvens dos céus. Satanás vai aparecer. Essa última parte do capítulo fala exatamente sobre a ação de Satanás nos últimos tempos, não só realizando milagres, mas personificando. Ele vai aparecer como se fosse Cristo. Não é à toa que Jesus disse, olha, se alguém disser ele está no interior da casa, não entre. Se disser está no campo, não saia. Por quê? Porque assim como o relâmpago se mostra, sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Nós precisamos saber que Jesus nós estamos aguardando. Que Jesus nós estamos aguardando. A irmã White, ela adverte a nós que ele vai aparecer como se fosse o Cristo. E ele vai dizer que mudou. Olha aqui, por isso que a irmã White diz, o Espírito Profecia nos diz, que o sábado será a pedra de toque final. É o que vai definir o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Por quê? Satanás nos personificando a Cristo. Ele vai aparecer em vários lugares, mas ele não é onipresente. Vocês devem se lembrar disso.
Satanás não tem poder para estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Nós sabemos que a volta de Cristo é assim. Jesus, quando vier, a Bíblia diz, todo olho o verá. Todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo das nuvens do céu com poder e grande glória. Então todo mundo vai ver ao mesmo tempo, irmãos. Ele é onipresente, ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ok? Nós temos que lembrar disso. Satanás não pode fazer isso. Ele vai aparecer em alguns lugares e você vai receber as notícias. Apareceu em tal lugar, apareceu em tal lugar, apareceu em tal lugar. E as pessoas vão ficar, né, impressionadas. Por quê? Porque elas não sabem que Cristo elas estão aguardando. Nós sabemos. Então, quando ele vier, será visto por todo mundo. Não vai ser de qualquer jeito. Vai ser glorioso, ok? Então, nós temos que estar atentos para isso. Ele vai realizar milagres e ele vai dizer, eu mudei o dia de descanso do sábado para o domingo. Queridos, aí está a prova de que esse é o falso Cristo. Esse é o falso Messias. Esse é o falso Senhor. Então nós temos que ter cuidado com isso, porque Deus não se contradiz, irmãos. Deus não é o homem para dizer uma coisa hoje e amanhã dizer outra coisa, não. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda. Lembra o que a Bíblia diz? Porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumidos. Deus não muda, irmãos. Ele não vai mudar aquilo que ele estabeleceu na palavra. A palavra é o nosso guia. Não é à toa que Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ok? Nós temos que lembrar disso, irmãos. A palavra de Deus é a nossa âncora. Se perdermos a fé na palavra de Deus, nós estamos perdidos. Então, queridos, nesta manhã, que a graça de Deus nos envolva, que o Espírito Santo nos encha. Por quê? Porque o engano vai ser quase universal, diz a irmã White. Terminando aqui o capítulo, ela diz aqui, há necessidade agora de homens e mulheres que trabalhem com diligência, buscando a salvação de almas, pois Satanás, como poderoso general, tomou o campo. E neste último tempo que resta, ele está trabalhando por todos os métodos concebíveis para fechar a porta à luz que Deus quer que chegue a seu povo. Ele está arrastando todo mundo para as suas fileiras, e os poucos que são fiéis aos requisitos de Deus constituem os únicos capazes de resistir-lhe, e ele está procurando vencer até mesmo a estes. Então é este pequeno grupo de fiéis que vai permanecer ali na palavra, irmãos, que vai resistir e que vai estar em pé na vinda do Filho do Homem. E nós precisamos hoje nos alimentar dessa palavra. Nós precisamos hoje adquirir esse conhecimento. Nós precisamos fazer a nossa reserva de azeite, porque está chegando o tempo quando nós seremos provados. E não vai demorar muito. Essa pandemia mostrou para nós que para cercear liberdades, para impor coisas, é muito fácil. É só botar terror nas pessoas, que as pessoas com medo, elas aceitam tudo. E muitos vão aceitar. Mas nós não poderemos fazer isso, irmãos. Ainda que caiam os céus, nós temos que permanecer ao lado do que é reto. E terminando aqui o último parágrafo, uma obra maravilhosa deve ser feita. Ministros, advogados, doutores que permitiram que tais falsidades dominassem seu espírito de discernimento serão eles próprios enganadores, unidos com os enganos. Uma embriaguez espiritual tomará posse deles. Então temos que ter cuidado. Não podemos fundamentar a nossa fé, nem fundamentar a nossa esperança em palavras de homens, por mais inteligentes, por mais intelectuais. Lembrem-se que a irmã White diz que muitas estrelas que hoje brilham se apagarão. Então, vão se levantar homens que já estiverem em nosso meio. Os piores inimigos da igreja serão aqueles que já fizeram parte de suas fileiras. Ok? Então, que Deus nos advirta, que Deus nos ajude, que o nosso coração seja tocado e que nós nos aprofundemos no conhecimento da palavra, que busquemos o conhecimento dos testemunhos, não rejeitemos os testemunhos para estarmos prontos naquele dia. A minha pergunta é, meu irmão, está você se alimentando da palavra? Tem você reservado tempo cada dia para conhecer um pouco mais, para estudar mais profundamente a Escritura? Tem deixado a palavra de Deus falar ao seu coração? É a palavra de Deus a regra de fé para a tua vida realmente? Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E que o nosso propósito, o propósito do nosso coração, seja cada dia nos alimentarmos da palavra, conhecermos mais e mais profundamente ao Cristo revelado nas Escrituras e estejamos fundamentados na rocha, porque aquele que edifica a sua casa sobre a rocha não cairá, mas permanecerá para sempre. Que esse seja o desejo e o propósito do meu coração e do teu coração para a honra e glória do nosso Deus e para a salvação das nossas almas e daqueles que nós influenciamos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
É sempre uma alegria estar com vocês, viu? Irmãos, nós estamos vivendo momentos delicados da história, né? E nós precisamos cuidar realmente, nos preocupar, irmãos. Eu conversando essa semana com minha vizinha aqui, oferecendo até estudo bíblico para ela não é adventista, e eu falando com ela se ela não se preocupava, né? Porque a morte tem se manifestado aí nessa pandemia, quanta gente morreu, há tanta enfermidade no mundo, e a gente vendo cada dia as coisas piores, e as pessoas vivendo despreocupadamente, como se nada fosse acontecer, irmãos. Nós não podemos ir nessa onda, irmãos. Nós estamos aguardando o maior evento na história desse planeta. E não sabemos se vamos ficar até ele chegar, ou se antes disso a morte vai nos tirar daqui. Então nós precisamos realmente estar prontos. Nós não podemos ficar brincando com as coisas. Então nós estamos vendo aqui os enganos satânicos, o diabo trabalhando intensamente, né, para levar as pessoas para longe de Deus. E nós temos que trabalhar para levar as pessoas para perto de Deus. Então, para isso, nós precisamos orar. Estamos fazendo isso na madrugada, estamos aqui reunidos. Louvado seja Deus por isso, por estarmos juntos aqui orando, clamando ao Senhor nas vigílias, orando. E estamos aí, irmãos, orando. Mas precisamos conhecer a palavra para não sermos enganados. Então, vamos dedicar tempo também ao estudo da Escritura, da Bíblia e do Espírito de Profecia, irmãos. Precisamos conhecer o que a irmã White viu. Ela viu, irmãos. Deus deu um privilégio para nós somos um povo privilegiado, irmãos, de termos uma profetisa no nosso meio que viu coisas a respeito do futuro e que nós podemos ter acesso a isso. É só pesquisar, só estudar para compreender o que vai acontecer e como devemos nos conduzir até que Jesus volte. Que Deus abençoe a todos e nos dê esse senso de necessidade de conhecermos mais profundamente o que realmente vai acontecer e conhecermos mais profundamente a palavra de Deus. E que essa palavra transforme a nossa vida a cada dia. Vamos orar? Vamos orar, pastor. Oremos. Grande Deus e Pai, louvado seja o teu nome por todas as bênçãos que diariamente nos concedes. Louvado seja o teu nome porque és um Deus misericordioso, que ouve a nossa oração e que tem atendido, Senhor, e respondido a tantos pedidos que são feitos aqui neste grupo. Ó Pai querido, louvado seja o Senhor. Pai, nós vimos nesta madrugada a advertência da tua serva a respeito dos enganos dos últimos dias. Nós temos visto quantas pessoas estão enganadas nesse mundo e quantos de nós também podemos estar sendo enganados. Por isso te pedimos, Senhor, que o teu Espírito realmente nos desperte para que possamos buscar conhecer a tua vontade, que com o coração inteiro, sincero, nós procuremos saber o que o Senhor quer que nós façamos. Que o Senhor nos conduza no estudo das Escrituras, para que somente a verdade, Senhor, seja aquilo que nos mova. Portanto, pedimos o poder do Teu Espírito Santo para compreender a Tua palavra e o poder do Espírito Santo para colocar em prática na nossa vida. Que assim nós possamos ser verdadeiras testemunhas Tuas e não testemunhas falsas do Evangelho. Sejamos verdadeiras testemunhas. Que o poder do Espírito tome posse do nosso coração para que sejamos Tuas testemunhas onde quer que formos. Usa-nos, portanto, para a Tua glória. Prepara-nos para o Teu reino e ajuda-nos a preparar outras pessoas para esse encontro que muito em breve teremos com o Senhor Jesus. Nos dá a tua bênção para esse dia, guia os nossos passos e que a nossa vida seja uma glorificação ao teu nome. É o que nós te suplicamos, agradecidos pelos méritos de Jesus, o nosso Salvador. Amém, Senhor. Amém. Amém. Queridos irmãos, muito obrigado. Queridos irmãos, um bom dia a todos. Que Deus nos abençoe. Lembre-se sempre, eu oro por você. A gente se encontra aí daqui a pouco. E Deus, Ele age por todos nós. Pastor Robson, um grande abraço. Um abraço a todos. Pastor Edson Louro, um abraço. Obrigado, pastor. Um abraço aí na Geralda, tá bom? Deus abençoe a todos. Um ótimo dia. Tranquilo. Muito obrigado pela operação. Amém. Bom dia. Um abraço aí, Hilton. Marcelo, meu querido, ótimo dia para você, viu? Vou conversar com você no privado, Marcelo, rapidinho. Fique com Deus, querido. Um ótimo dia. Amém, amém. Bom dia.